Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Suprema Majestade, eu venho em Sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estamos iniciando hoje o volume 15 do Livro do Céu. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe o nosso conteúdo. Capítulo 1. 8 de dezembro de 1922. Sobre a Imaculada Conceição. Escrevo por obedecer e ofereço tudo ao meu doce Jesus, unindo-me ao sacrifício de sua obediência para obter a graça e a força de fazê-la como Ele quer. E agora, ó meu Jesus, dá-me a tua santa mão e a luz da tua inteligência e escreve juntamente comigo. Estava pensando no grande portento da Imaculada Conceição, da minha rainha e celestial mãe, e em meu íntimo ouvi dizer-me: minha filha, a Imaculada Conceição de minha amada mãe foi prodigiosa e de modo maravilhoso, tanto que céus e terra ficaram estupefatos e fizeram festa. As três divinas pessoas fizeram competição. O Pai fez sair um mar imenso de poder. Eu, filho, tirei um mar infinito de sabedoria, e o Espírito Santo um mar imenso de eterno amor, que fundindo-se formaram um só mar, e no meio deste mar foi formada a concepção desta Virgem, escolhida entre as escolhidas. Então a divindade forneceu a substância desta concepção, e não só era centro de vida desta admirável e singular criatura, senão que este mar lhe estava ao redor, não só para tê-la defendido de tudo o que pudesse ensombrá-la, senão para dar a cada instante novas belezas, novas graças, potência, sabedoria, amor, privilégios e etc. Assim que a sua pequena natureza foi concebida no centro deste mar e se formou e cresceu sob a influência destas ondas divinas, tanto que não apenas foi formada esta nobre e singular criatura, a divindade não quis esperar, como é seu costume, com as demais criaturas. Queria seus abraços, a correspondência de seu amor, seus beijos, gozar-se de seus inocentes sorrisos. E por isso, não apenas foi formada sua conceição, se lhe dei o uso da razão, adotei de todas as ciências, lhe fiz conhecer nossas alegrias e nossas dores com relação à criação, e desde o seio materno ela vinha ao céu, aos pés de nosso trono, para nos dar os abraços, a correspondência de seu amor, seus ternos beijos, e lançando-se em nossos braços, nos sorria com a complacência de gratidão e de agradecimento, que arrancava nossos sorrisos. Oh, como era bonito ver esta inocente e privilegiada criatura enriquecida com todas as qualidades divinas. Vir no meio de nós todo o amor, toda a confiança, sem temor, porque somente o pecado é que põe distância entre Criador e criatura, rompe o amor, faz perder a confiança e infunde temor. Assim que ela vinha no meio de nós como rainha, que com o seu amor dado por nós, nos dominava, nos sequestrava, nos punha em festa e se fazia raptora de outro amor. E nós a fazíamos fazer, gozávamos de amor que nos arrebatava e a constituímos rainha do céu e da terra. Céu e terra exultavam e festejaram juntamente conosco por terem, depois de tantos séculos, a sua rainha. O sol sorriu na sua luz e achou-se afortunado por ter de servir a sua rainha, dando-lhe luz. O céu, as estrelas
e todo o universo sorriram de alegria e fizeram festa porque deviam alegrar a sua rainha, fazendo-lhe ver a harmonia e beleza do firmamento. Sorriram as plantas, pois deviam nutrir a sua rainha, e também a terra sorriu e se sentiu enobrecida ao dever de dar habitação e por ter que fazer-se pisar pelos passos de sua imperatriz. Só o inferno chorou e sentiu perder as forças pelo domínio desta soberana senhora. Mas tu sabes qual foi o primeiro ato que fez esta criatura celestial quando se encontrou pela primeira vez diante de nosso trono? Ela soube que todo o mal do homem havia sido a ruptura entre sua vontade e a de seu Criador. E ela se estremeceu, e sem deixar passar o tempo, atou a sua vontade aos pés do meu trono, sem sequer querer conhecê-la. E minha vontade se amarrou a ela e se constituiu o centro de vida. Tanto que entre ela e nós se abriram todas as correntes, todas as relações, todas as comunicações, e não houve segredo que não lhe confiássemos. Foi precisamente isto o mais belo, maior, mais heróico ato que ela fez, pôr a nossos pés a sua vontade, e que a nós, como arrebatados, nos fez constituí-la rainha de todos. Vê então o que significa atar-se com a minha vontade e não conhecer a própria? O segundo ato que fez foi oferecer-se a qualquer sacrifício por amor nosso. O terceiro foi restituir-nos a honra e a glória de toda a criação, que o homem nos tirara com fazer a sua vontade. E ainda, desde o seio materno chorou por nosso amor, porque nos viu ofendidos, e chorou de dor pelo homem culpado. Oh, como nos enternecíamos! Estão estas lágrimas inocentes e apressavam a suspirada da redenção. Esta rainha nos dominava, nos amarrava, nos arrancava graças infinitas, nos inclinava tanto para o gênero humano que não podíamos nem sabíamos resistir às suas repetidas instâncias. Mas de onde lhe vinha tal poder e tanta ascendência sobre a mesma divindade? Ah, você o entendeu. Era a potência de nosso querer que operava nela, e enquanto a dominava, a fazia dominadora de Deus mesmo. Além disso, como poderíamos resistir a tão inocente criatura, possuída pela potência e santidade do nosso querer? Seria resistir a nós mesmos. Não, nós descobríamos nela nossas qualidades divinas, como ondas afluíam sobre ela os reflexos de nossa santidade, os reflexos dos modos divinos, de nosso amor, de nossa potência, etc. E nosso querer, que era seu centro, atraía todos os reflexos de nossas qualidades divinas e se fazia coroa e defesa da divindade habitante nela. Se esta Virgem Imaculada não tivesse tido o querer divino como centro de vida, todas as demais prerrogativas e privilégios com os quais tanto a enriquecemos teriam sido um nada frente a isso. Foi isto que lhe confirmou e lhe conservou os tantos privilégios, e não só, mas a cada instante lhe multiplicava novos. Eis a causa pela qual a constituímos rainha de todos. Porque quando nós trabalhamos, o fazemos com razão, sabedoria e justiça, porque jamais deu vida a seu querer humano, senão que nosso querer foi sempre íntegro nela. Como poderíamos dizer a outra criatura, você é rainha do céu, do sol, das estrelas, etc., se em vez de ter o nosso querer por domínio, fosse dominada por seu querer humano? Todos os elementos, céu, sol, terra, ter-se-iam subtraído do regime e do domínio desta criatura. Todos teriam gritado à sua linguagem muda: não a queremos. Nós somos superiores a ela porque jamais nos subtraímos do teu eterno querer. Tal como nos criaste, assim somos. Teria gritado o sol com a sua luz, as estrelas com o seu brilho, o mar com as suas ondas, e assim por diante. Ao contrário, como todos sentiriam o domínio desta Virgem excelsa, que quase como sua irmã jamais quis conhecer a sua vontade, senão só a de Deus. Não só fizeram festa, mas sentiram-se honrados,
por ter a sua rainha e correram em torno dela para lhe cortejar e tributar as suas homenagens. Com o pôr da lua, como escabelo de seus pés, as estrelas como coroa, o sol como diadema, os anjos como servos, os homens como esperando, todos lhe renderam honras e lhe fizeram suas homenagens. Não há honra e glória que não se possa dar a nosso querer, seja que trabalhe em nós, em sua própria sede, seja que habite na criatura. Mas sabes qual foi o primeiro ato que esta nobre rainha fez quando, ao sair do seio materno, abriu os olhos para a luz deste submundo? Quando ela nasceu, os anjos cantaram canções de ninar a celestial bebezinha, e ela ficou extasiada. E sua bela alma saiu do seu corpinho, acompanhada por legiões angélicas, e girou por terra e céu, e foi recolhendo todo o amor que Deus havia espalhado em tudo o que criou. E penetrando no empírico, veio aos pés de nosso trono, e nos ofereceu a correspondência do amor de tudo o que foi criado, e pronunciou seu primeiro obrigado em nome de todos. Oh, como nos sentimos felizes ao ouvir o obrigado desta pequena rainha e lhe confirmamos todas as graças, todos os dons, para fazê-la superar todas as outras criaturas unidas juntas. Depois, lançando-se em nossos braços, deleitou-se conosco, nadando no oceano de todos os contentamentos, ficando embelezada de nova beleza, de nova luz e de novo amor. Suplicou novamente pelo gênero humano, pedindo-nos com lágrimas que descesse o Verbo eterno para salvar seus irmãos. Mas enquanto isso fazia, nosso querer a fez saber que descesse à terra, e ela imediatamente deixou nossos contentamentos e as alegrias e partiu para fazer o quê? Nosso querer. Que poderoso imã era nosso querer habitante na terra, nesta recém-nascida rainha. Não nos parecia já estranha a terra. Não nos sentíamos mais para castigá-la, fazendo uso de nossa justiça. Tínhamos a potência de nossa vontade que nesta inocente menina nos despedaçava os braços, nos sorria desde a terra, e mudava a justiça em graças e em doce sorriso, tanto que, não podendo resistir ao doce encanto, o Verbo eterno apressou a sua carreira. Ó prodígio do meu querer divino, a ti tudo se deve, por ti se cumpre tudo, e não há prodígio maior que o meu querer, habitante na criatura. Uau, que lindo! Capítulo 2. 21 de dezembro de 1922. Privação de Jesus e penas da alma. Sentia-me toda afligida pela privação de meu adorável Jesus, mas bem me sentia torturada. Meu pobre coração agonizava e se debatia entre a vida e a morte, e enquanto parecia que morria, uma força oculta o fazia surgir para continuar sua amarguíssima agonia. Ó privação do meu sumo bem Jesus! Como é impiedosa e cruel, a mesma morte seria um nada diante de você, pois a morte não faz outra coisa que levar a vida eterna. Em troca, a privação faz fugir a mesma vida. Mas tudo isso era ainda nada. Minha pobre alma, enquanto queria a minha vida, a mim tudo, deixava meu corpo para encontrá-lo, ao menos fora de mim. Mas em vão. Melhor me encontrava numa imensidão, da qual a profundidade, a grandeza, a altura, não se descobria o termo. Ficava meus olhares por toda a parte naquele grande vazio. Quem sabe se ao menos pudesse vê-lo de longe, para tomar o vôo e me jogar em seus braços, mas tudo era inútil. Temia me precipitar daquele grande vazio. E sem Jesus, para onde teria ido? O que teria sido de mim? Tremia, gritava, chorava, mas sem encontrar piedade. Teria querido retornar ao meu corpo, mas uma força oculta me impedia. Meu estado era horrível, porque a alma, encontrando-se fora de mim mesma, se precipitou para o seu Deus, como para seu centro, mais veloz que uma pedra quando se despede do alto e cai até o centro da terra. Não é da natureza da pedra ficar suspensa e busca a terra como apoio e repouso. Assim não é natureza da alma sair de si mesma.
e não precipitar-se no centro do qual saiu. Esta pena dá tal espanto, temor, dor, que poderia chamá-la pena de inferno. Pobres almas sem Deus, como? Como fazem? Que pena será para elas a perda de Deus? Ah, meu Jesus, não permitas que nenhuma alma se perca. Agora, estando neste estado tão doloroso, me encontrei em mim mesma, e o meu doce Jesus, estendendo um braço, me cercou o pescoço. Logo fez ver que tinha em seus braços uma pequena menina, mas de uma pequenez extrema. A menina agonizava, e enquanto parecia que morria, Jesus agora lhe dava o seu alento. Agora lhe dava um pequeno gole, agora a apertava a seu coração, e a pobre pequenina voltava de novo à agonia, mas nem morria, nem saía do seu estado agonizante. Jesus era todo atenção, vigiava, assistia, sustentava, não perdia nenhum movimento desta criança agonizante. Eu sentia como repercutir no fundo do meu coração todas as penas daquela nobre menina. E Jesus, me olhando, me disse: Minha filha, esta pequena menina é sua alma. Olha quanto te amo, com quantos cuidados te assisto, te mantendo, te mantenho em vida com os sorvos de minha vontade. Meu querer te apequenece, de tal te faz morrer e ressurgir, mas não temas, porque jamais te deixarei. Meus braços te terão sempre apertada ao meu seio. Capítulo 3. 16 de janeiro de 1923. Segunda desordem geral. Sentia-me muito afligida pela privação do meu doce Jesus e pensava entre mim: por que não vem? Quem sabe no que ofendi que se esconde de mim? E enquanto isso eu pensava, e quem sabe quantas outras coisas que não é necessário dizer aqui, meu adorável Jesus se moveu em meu interior e, me estreitando forte ao seu coração santíssimo, com voz terna e cheia de compaixão, me disse: Minha filha, depois de tanto tempo que venho a ti, deverias compreender por ti mesma a causa do meu ocultamento, mas não escondido fora de ti, senão em ti mesma. Depois, suspirando forte, acrescentou: Ai, é a segunda desordem geral que as nações estão preparando, e eu estarei escondido em você, e como vigilante para ver o que fazem. Fiz tudo, fiz de tudo para dissuadi-los, dei-lhes luz, graça, chamei-te de modo especial nos últimos meses para te fazer sofrer mais, para fazer que a minha justiça, encontrando um dique em ti, e uma satisfação demais em tuas penas, pudesse fazer descer mais livremente a luz, a graça, em suas mentes para dissuadi-los dessa segunda desordem. Mas tudo foi em vão. E quanto mais uniam, faziam, tanto mais fomentavam as discórdias, os ódios, as injustiças, tanto que obrigam os oprimidos a tomar as armas para defender-se. E eu, quando se trata de defender os oprimidos e a justiça, mesmo natural, devo comparecer. Muito mais, pois as nações aparentemente vencedoras venceram sobre as bases da mais pérfida injustiça. Deviam tê-lo compreendido elas mesmas e ser mais benignas com os oprimidos. Em vez disso, eles são mais inexoráveis, querendo deles só a humilhação, mas também a destruição. Que perfídia mais que diabólica! Não estão ainda saciados de sangue. Quantos pobres povos perecerão? Me dói. Mas a terra quer ser purgada. Outras cidades serão destruídas. Também eu ceifarei muitas vidas com os flagelos que mandarei do céu. E enquanto isso acontecerá, eu estarei em ti como oculto e como vigia. E me parecia que mais se escondia em mim. Eu me sentia imersa no mar de amargura por este falar de Jesus. Depois me senti rodeada de pessoas que rezavam, e minha Mãe Celestial, estendendo sua mão em meu interior, tomava um braço de Jesus e o puxava para fora e lhe dizia: Meu filho, vem no meio dos povos. Não vês
Em que mar de tempestades estão prestes a ser lançados e que lhes custará um mar de sangue? Mas, porquanto puxava, Jesus não quis sair. Então, virando-se para mim, disse: Pede-lhe muito que as coisas sejam mais benignas. E eu me pus a pedir-lhe, e ele agora punha seu ouvido no meu, e me fazia ouvir os movimentos dos povos, os rumores das armas, agora me fazia ver várias raças de povos unidos juntos, quem preparado para desencadear guerras, e quem se estava preparando. Por isso, estreitando-me forte ao meu Jesus, lhe disse: Aplaca-te, meu amor. Não vês quanta confusão de povos, quantas desordens? Se isto é nos preparativos, o que será na guerra? E Jesus, minha filha, se eles mesmos que o querem, a perfídia do homem quer chegar aos excessos, e um quer lançar ao outro ao abismo, mas a mão de diversas raças servirá depois para a minha glória. Capítulo 4, 24 de janeiro de 1923. A Santíssima Trindade refletida na terra, os atos triplos. Como estava reservado abrir as portas do eterno querer a Luísa. Todos esses dias passei-os num mar de amargura, porque frequentemente o bendito Jesus me priva de sua amável presença, e se faz ver, vejo-o em meu interior, imerso em um mar, cujas ondas se elevam acima dele, em ato de submergi-lo, e Jesus, para não ficar submerso e afogado, move seu braço e rejeita a onda, e com um olhar piedoso me olha, me pede ajuda e me diz: Minha filha, veja como as culpas são tantas que querem me submergir. Não vê as ondas que me mandam? Que se não agitasse meu braço ficaria afogado. Que tempos tão tristes, que trarão tristes consequências. E enquanto isto diz, se esconde mais dentro de mim. Que pena ver Jesus neste estado. São penas que dilaceram a alma e a fazem em pedaços. Oh, como se quisesse sofrer qualquer martírio para consolar a meu doce Jesus. Depois desta manhã me parecia que meu amável Jesus não podia mais, e fazendo uso do seu poder saiu desse mar cheio de todas essas armas prontas para ferir e também para matar, que dava terror só olhá-lo, e apoiando sua cabeça sobre o meu peito, todo aflito e pálido, mas belo e de uma beleza que raptava, me disse: Minha querida filha, não podia mais. E se a justiça quer o seu curso, também meu amor quer o seu desabafo e fazer o seu caminho. Por isso, saí deste mar horrível que me formam as culpas das criaturas, para dar campo ao meu amor, para vir me desabafar com a minha pequena filha de minha vontade. Também você não podia mais. Escutei o estertor de sua agonia por minha privação, naquele mar horrível, e tendo posto todos de lado, corri a ti para desabafar e fazer-te desabafar em amor comigo, para te dar de novo a vida. E enquanto ele dizia isto, apertava-me fortemente a ele, beijava-me, punha-me a sua mão na garganta para me aliviar da dor que ele mesmo me tinha dado. Porque há dias, havendo-me puxado com força os nervos da parte do coração, me corresponde à garganta, fiquei como que sufocada. Meu Jesus era todo amor, e queria que eu lhe devolvesse os beijos, as carícias, os abraços que me dava. Depois disso compreendi que queria que eu entrasse no mar imenso da sua vontade para ser aliviado do mar das culpas das criaturas. E eu, estreitando-me mais forte, a ele disse: Meu amado bem, junto contigo quero seguir todos os atos que fez a tua humanidade, na vontade divina. Onde chegou tu, quero chegar também eu, para fazer que em todos os teus atos encontre também o meu. Então, assim como a sua inteligência na vontade suprema percorreu todas as inteligências das criaturas para dar ao Pai Celestial a glória, a honra, a reparação por cada um dos pensamentos da criatura em modo divino, e selar com luz, com a graça de tua vontade, cada pensamento delas. Assim também eu quero percorrer cada um dos pensamentos, desde o primeiro até o último, que terá a vida nas mentes humanas, para repetir o que está feito por ti.
Além disso, quero unir-me aos pensamentos de Nossa Celestial Mãe, que nunca ficou para trás, mas que sempre correu junto contigo, e com os pensamentos que fizeram seus santos. As últimas palavras, Jesus olhou para mim e todo ternura me disse: Minha filha, na minha vontade eterna encontrarás todos os meus atos, assim como todos os de minha mãe, que envolviam todos os atos das criaturas, desde a primeira até a última, que deverá existir como dentro de um manto. E este manto, como formado em duas partes, uma eleva-se ao céu para dar ao meu Pai, com uma vontade divina, tudo o que as criaturas lhe deviam: amor, glória, reparação e satisfação, e a outra parte ficava para a defesa e ajuda das criaturas. Nenhum outro entrou em minha vontade divina para fazer tudo o que fez a minha humanidade. Meus santos fizeram a minha vontade, mas não entraram dentro para fazer tudo o que faz a minha vontade e tomar como de um só golpe todos os atos, do primeiro até o último homem, e tornar-se ator, espectador e divinizador. Com fazer a minha vontade, não se chega a fazer tudo o que o meu eterno querer contém, senão que desce na criatura limitada, por quanto a criatura pode conter. Só quem entra dentro se amplia, se difunde como luz solar nos eternos voos do meu querer, e encontrando as minhas ações e as da minha mãe, põe neles o seu. Olhe em minha vontade. Há outros atos de criatura multiplicados nos meus, que cheguem até o último ato que deve cumprir-se sobre esta terra? Olhe bem, não encontrará nenhum. Isso significa que nenhum entrou. Isso significa que nenhum entrou. Estava reservado abrir as portas do meu eterno querer à pequena filha minha, para unificar seus atos aos meus e aos de minha mamãe, e se tornar triplos todos os nossos atos perante a majestade suprema e para o bem das criaturas. Agora, havendo aberto as portas, podem entrar outros, desde que se disponham a um bem tão grande. Então continuei junto com Jesus, girando em sua vontade para fazer o que estava feito por ele. Então olhamos juntos para a terra, quantas coisas horríveis se viam, e como continuam os preparativos para a guerra, que fazem estremecer, e todo tremendo, me encontrei em mim mesma. Pouco depois voltou e continuou a falar da sua santíssima vontade, dizendo-me: Minha filha, minha vontade no céu continha ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Uma era a vontade das três divinas pessoas, enquanto eram distintas entre elas. Mas a vontade uma era, e esta sendo a única que operava em nós, formava toda a nossa felicidade, nossa igualdade de amor, de potência, de beleza, etc. Se em vez de uma vontade fossem três vontades, não poderíamos ser felizes, muito menos tornar felizes aos demais. Teríamos sido desiguais na potência, na sabedoria, na santidade, etc. Assim que nossa única vontade, obrante em nós, é todo o nosso bem, do qual brotam tantos mares de felicidade que nenhum pode penetrar até ao fundo. Agora, nossa vontade, vendo o grande bem do agir sozinha em três pessoas distintas, quer operar sozinha em três pessoas distintas na terra. E essas são a mãe, o filho e a esposa. Delas quer fazer brotar outros mares de felicidades que levarão bens imensos a todos os viajantes. E eu, toda maravilhada, disse: Meu amor, quem será esta mãe afortunada, este filho e esta esposa que refletirão a Trindade sobre a terra, e que a tua vontade será uma nelas? E Jesus me disse: Como? Não compreendeste? Dois já estão em seu posto de honra, minha mãe divina e eu, o Verbo eterno, filho do Pai celestial e filho da Mãe celestial. Com encarnar-me no seio dela, fui o seu próprio filho. A esposa é a pequena filha do meu querer. Eu estou no meio. Minha mãe é à direita e a esposa à esquerda. Conforme a minha vontade obra em mim, faz o eco à direita e à esquerda, e forma uma só vontade. Por isso derramei tantas graças em ti. Abri as portas do meu querer, te revelei os segredos, os prodígios
que ele contém para abrir tantos caminhos, para te fazer chegar ao eco do meu querer, a fim de que, perdendo o teu, pudesses viver com a minha vontade. Não estás contente? E eu, obrigado a Jesus, e rogo-te que siga o teu querer. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Um texto mais lindo do que o outro. Amém.